Um cordial bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de saudá-los com a palavra bíblica que é lema desta semana. Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Palavras de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Nós queremos saudar a todos e a todas que estão assistindo este culto do terceiro domingo da Páscoa, também chamado de Misericórdias Domini. Neste culto nós daremos um enfoque especial à diaconia, de modo que nós mostramos, no badalar dos sinos, figuras representativas das obras de misericórdia. Estas figuras estão representadas nos vitrais da comunidade luterana da colônia Cachoeira. Mais uma vez, nós transmitimos este culto pelo canal do YouTube do Sínodo Paranapanema. Convido a cantarmos o hino Vem Espírito Divino. Nós estamos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Convido a termos agora um momento de oração. Querido e misericordioso Deus, nesta manhã de domingo, nos colocamos diante de Tua presença, por meio de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Confessamos a Ti, Senhor Deus, todo o nosso pecado. Nos perdoe quando nós somos indiferentes em relação ao sofrimento do nosso próximo. Nos perdoe quando nós descumprimos com os Teus mandamentos. Quantas vezes, Senhor, ouvimos a Tua palavra, esta palavra que mostra o caminho que devemos percorrer, e nos desviamos dela, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Como comunidade cristã que reconhece o seu pecado, nos colocamos diante de Tua presença para clamar pelo Teu perdão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus nos diz que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Palavras de 1 João, capítulo 1, os versículos 8 e 9. Para todos aqueles que confessaram seus pecados diante do Senhor, eu anuncio o perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento de dor e sofrimento,
onde muitos choram e sofrem pela ameaça do coronavírus, onde nós tememos em relação ao nosso futuro, à nossa saúde, queremos elevar os nossos pensamentos a Deus e clamar pela paz no mundo, e isso através do cântico pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, vem compaixão, o teu poder, sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Nos preparando para as leituras bíblicas, queremos cantar o hino Pelos Prados e Campinas. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar, junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Seu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor,
bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim, seu cajado me protege e eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos altares de nossos templos hoje temos buquês de chás. Com isso nós lembramos que Jesus Cristo esteve entre nós como alguém que curou, que cuidou, que serviu. Nós vamos ler hoje o Evangelho de Lucas nesta perspectiva. Ouçamos o capítulo 24, os versículos 13 a 35. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que ele fosse o que iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ele ficasse, dizendo: fique conosco,
porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as sagradas escrituras? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Essa é a palavra do Senhor. Nós acolhemos e aclamamos o Santo Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. No calendário litúrgico, hoje é o Domingo da Misericórdia, que na SLB é comemorado como o Dia Nacional da Diaconia. A frase fica conosco, já é tarde e a noite está chegando, mostra um lindo gesto de misericórdia, um gesto diaconal. Fica conosco, pois já é tarde. Suplicaram aqueles discípulos quando o estranho que os havia acompanhado durante a caminhada de Jerusalém a Emaús fez como quem ia para mais longe. Poucos dias haviam se passado desde a crucificação e morte de Jesus. 2 discípulos dele voltavam para casa, em Emaús, uma cidade que ficava a 10 quilômetros de Jerusalém, quando um desconhecido juntou-se a eles. Era normal que um grupo se formasse ao longo da estrada. Caminhar em grupo era mais seguro. O estranho demonstrou interesse no tema da conversa dos discípulos e quis saber mais detalhes. Os discípulos estavam falando sobre os últimos acontecimentos ocorridos em Jerusalém e reagiram com surpresa frente à pergunta do estranho que com eles caminhava. A morte de Jesus havia causado tanto alvoroço, tinha sido tão comentada, como podia ser que alguém não soubesse nada? Mas a surpresa não foi maior do que o contentamento de poder compartilhar a dor, tristeza, sofrimento. Podemos entender isso, não é? Quando alguém da nossa família vem a óbito, quando estamos passando por momentos difíceis na vida, é tão bom saber que alguém se interessa, se preocupa conosco, com nossos sentimentos. A escuta atenciosa é um serviço diaconal que cura, restaura e traz esperança. Quando chegaram perto de Emaús,
o estranho fez menção de seguir adiante, mas foi retido pelo pedido dos discípulos: fica conosco. Já é tarde e a noite vem chegando. A hospitalidade, um aprendizado central do convívio que haviam tido com Jesus, ainda estava muito viva. O ensino e as atitudes de Jesus de hospedar e deixar-se hospedar. Certamente tinham sido tocados pela escuta que Jesus lhe dera no caminho e também pelas palavras da Escritura que tinham ouvido. Ali ocorreu uma dupla diaconia, ou uma diaconia de mão dupla. Assim, quando a gente é ajudado, nasce a vontade de ajudar. Para além da diaconia da escuta e da hospitalidade, destaca-se também a diaconia do partir do pão. Pois nesse ato do partir do pão, os olhos dos hospedeiros se abriram e reconheceram que o hóspede era o próprio Jesus Cristo ressuscitado. Dar graças pelo pão, dar graças a Deus, reconhecer que vem dele e repartir, fez com que eles reconhecessem Jesus como ressuscitado. Se durante a caminhada algo muito maravilhoso tinha ocorrido, a ponto de aquecer os seus corações, agora, no partir do pão, abriram-se-lhes os olhos. O partir do pão, eles reconhecem tratar-se do próprio Jesus Cristo. Gesto esse que tantas vezes ele havia feito com seus discípulos e discípulas. E a partir dessa descoberta do Cristo ressuscitado, eles perdem o medo e retornam para a sua comunidade de discípulos e discípulas. Perdem o medo, mesmo já sendo tarde e a noite estando chegando, eles retornam para Jerusalém. Não por um acaso, a primeira comunidade era reconhecida como aqueles e aquelas que partiam o pão de casa em casa, faziam as suas orações, ninguém tinha necessidades e cada vez Deus acrescentava mais pessoas a esse grupo. Atos 2. Assim, a missão da comunidade cristã, prezados irmãos e irmãs, é revelar, testemunhar Jesus Cristo ressuscitado no serviço diaconal. É como diz o ditado popular: palavras comovem, exemplo arrasta. A diaconia é um desafio para a missão da nossa igreja. É preciso aquecer o coração pela fé e pela ação vivenciar o amor. Quando servimos as pessoas, servimos ao próprio Deus, assim como nos diz Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 40. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, é a mim que o fizeram. No Sino do Paranapanema temos muitas iniciativas diaconais. Há trabalho com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Há trabalho na área da saúde, em hospitais, também junto a pessoas empobrecidas. E nesse tempo de pandemia, muitas ações estão sendo organizadas
por nossas comunidades, como confecção de máscaras, arrecadação e doação de alimentos. Muitas comunidades estão com seus templos abertos para receber, além da oferta, da contribuição, também doações para pessoas que necessitam. Quando é necessário dizer fique em casa, também é preciso estar sensível para as necessidades das pessoas. Hoje, assim como os discípulos de Emaús, temos que dizer fique em casa, é mais seguro. É a forma atual e contextualizada de dizer fique conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Então é preciso fazer chegar o pão a quem precisa, uma máscara, uma palavra de apoio e conforto, uma oração, uma ligação telefônica. Que a nossa fé em Jesus Cristo deixe o nosso coração aquecido e que os nossos olhos se abram, permitindo e proporcionando a partilha, a solidariedade. Que a nossa fé em Deus leve a servir ao próximo, o outro, a outra, em amor. Amém. A oração de confissão de fé é a oração através da qual nós confessamos em quem nós cremos. É um testemunho público de nós cristãos e cristãs. Assim que eu então convido vocês, aqueles e aquelas que podem, a se colocarem de pé e a se virarem para a rua, para fora. E nós queremos desta forma então fazer a nossa oração de confissão de fé. Oremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Dedicação.
libertados pela graça, nos dispomos a seguir. Sigamos com alegria, exaltando Deus do amor. A partir de meados de 1990, o Domingo Misericórdias Domini passou a ser denominado pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil de Dia Nacional da Diaconia, porque a mensagem central nos leva a refletir sobre a misericórdia de Deus. Esta misericórdia que se reflete em nós, no cuidado com as pessoas, no cuidado com a criação de Deus. Com as ofertas em dinheiro, expressamos nossa gratidão e realizamos diaconia. As ofertas do culto de hoje são para o trabalho diaconal realizado na creche Bom Samaritano de Pinhais. Coloque sua oferta num envelope com a data de hoje e, assim que possível, entregue na secretaria da sua comunidade. Ou, se preferir, pode fazer também um depósito ou transferência na conta da creche e os dados da conta estarão na descrição deste vídeo. Eu sou Carlos Alberto Armandi, diretor da creche Bom Samaritano. A creche foi fundada no dia 2 de outubro de 1999. São mais de 20 anos cuidando e educando num ambiente saudável e fraterno. Para este ano temos 196 crianças matriculadas e a equipe de trabalho é composta por 28 pessoas. Neste momento, as atividades estão suspensas. A pandemia nos trouxe dificuldade extrema, mas com fé e esperança em Deus e com a ajuda dos irmãos e irmãs, cremos que conseguiremos vencer mais este desafio. Deus abençoe dádivas e doadores. A palavra de Deus nos diz: vigiai e orai. A oração é que nos une como pessoas cristãs no mundo inteiro. Por isso também queremos chegar nesta manhã em oração de intercessão e para isso usaremos as palavras da oração do cuidado do pastor Rodolfo Guedes Neto. Oremos. Senhor, dá-me a tua mão e conduze a minha vida. Guia os meus passos para que eu caminhe seguro. Sob as asas da tua misericórdia, sinto-me protegido. No colo da tua bondade, encontro descanso verdadeiro. Em tempos de medo e angústia, abriga-me em teu poder. Em momentos de ansiedade, faze cair sobre mim a tua paz. Ao sentir-me fragilizada, ajuda-me a ter esperança. Cuida de mim e dos meus amados. Cuida do meu destino. Quando a culpa me acusar, acolhe-me em tua graça. Absorve-me do pecado e faz-me renascer do teu perdão. Se eu cair, permita que eu caia em tuas mãos. Se eu permanecer caída, dá-me a tua companhia. Seja como for, cobre-me com o manto do teu amor. Graças pelo teu cuidado, graças pela tua salvação. E agora, dá-me a tua bênção, de tanto anseio. Amém. O
unamos nossas vozes com a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim como iniciamos, foi mencionado que as ervas, os chás, representam também o cuidado de Deus para conosco, a misericórdia de Deus para conosco. Diz uma lenda que certa vez, quando Maria, José estavam fugindo para o Egito, eles pararam num lugar onde havia um pezinho de alecrim. E lá então Maria lavou as roupas de Jesus e colocou por cima do alecrim para que secasse ao sol quente. E o alecrim então deu o seu perfume para as roupas de Jesus. É esse Deus que nos serve, é este Deus que nós também cultuamos. Que este Deus Todo-Poderoso possa também nos abençoar hoje e para todo sempre. Assim rogamos. Recomendamos-te, Senhor, os olhos de nossas comunidades, para que possam ver o próprio Jesus Cristo no rosto do próximo. Recomendamos-te, Senhor, os ouvidos de nossas comunidades, para que escutem a tua voz na boca dos necessitados. Recomendamos, Senhor, as mãos de nossas comunidades, para que sejam fontes inesgotáveis de amor e de vida plena. Recomendamos-te, Senhor, os pés de nossas comunidades, para que sigam sempre as pegadas de nosso Mestre. Recomendamos-te, Senhor, os lábios de nossas comunidades, para que proclamem a toda criatura a mensagem da salvação. Recomendamos-te, Senhor, este corpo, a tua igreja, da qual somos parte, para que possamos dar testemunho vivo da presença de Cristo em nosso meio, mesmo em meio à pandemia. Assim abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora vamos ficar em nossas casas. Vamos buscar servir segundo o exemplo de Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitas pessoas. Que fiquemos bem em nossas casas, na presença do Senhor. Amém. Eram dois os companheiros que seguiam pela estrada. Tinham pressa de chegar à aldeia de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Veio alguém juntar-se aos dois que seguiam pela estrada.
Bom dia, crianças! Que bom podermos estar aqui novamente reunidos para poder ver a historinha de Jesus. Hoje eu vou contar a história do caminho de Emaús. E para contar a história, eu vou precisar da sua ajuda. Toda vez na história que eu disser a caminho de Emaús, nós vamos cantar o refrão dessa canção. Emaús, Emaús, a caminho de Emaús. Emaús, Emaús, a caminho de Emaús. Há muito tempo atrás, havia duas cidades. A cidade de Jerusalém e a cidade de Emaús. As duas ficavam muito próximas uma da outra. Era tão pertinho que dava para fazer o caminho entre elas andando em apenas algumas horas. E o que era muito bom, né? Porque não tinha nem carro e nem ônibus nessa época. Então, logo após a morte de Jesus, apenas alguns dias, 2 dos seus discípulos saíram de Jerusalém e foram a caminho de Emaús. Emaús, Emaús, a caminho de Emaús. Emaús, Emaús, a caminho de Emaús. Nesse dia, eles estavam muito tristes, desamparados, iam conversando baixinho e nem perceberam a presença de um estranho. Olá, olá, posso caminhar com vocês? Claro, você pode. Mas o que aconteceu? Vocês estão tristes? Então, você não sabe? O quê? Jesus, o nosso mestre, ele foi crucificado e morreu. Ah, então os discípulos contaram ao estranho tudo sobre Jesus a caminho de Emaús. Emaús, Emaús, a caminho de Emaús. Emaús, Emaús, a caminho de Emaús. Caminhando para Emaús, agora foi a vez dos discípulos ouvirem. E o estranho contou tudo para eles sobre as profecias que estão na Bíblia e também o que ele sabia sobre o Messias, a caminho de Emaús. Emaús, Emaús, a caminho de Emaús. Emaús, Emaús, a caminho de Emaús. Já estava ficando tarde quando eles iam chegando à cidade. O estranho ia se despedir para ir embora, mas os 2 amigos o convidaram. Esteja conosco durante essa noite, para que nós possamos conversar e você possa descansar. Amanhã você pode seguir em viagem. O estranho concordou. E eles foram até a casa dos discípulos. Lá chegando, à noite, na hora da ceia, o estranho pegou o pão, agradeceu e repartiu entre eles. E foi aí, gente, que surpresa! Olha só, foi aí que eles descobriram que esse estranho era Jesus e que Jesus estava vivo. Quanta alegria no coração! E os 2 ficaram tão felizes que logo voltaram para Jerusalém para contar a boa nova para os outros discípulos. E assim se encerra a nossa história. Vocês viram que legal? Era um amigo que fazia tempo que eles não viam. Depois da história, como uma proposta de atividade para vocês, que tal vocês fazerem um bonequinho com rolinho de papel higiênico? É muito fácil de fazer. Você pega o rolinho, enrola o papelzinho branco, desenha a carinha do personagem,
pode pintar a roupinha ou enrolar um papel de outra cor e aí está feito o seu personagem. E aí você pode pegar seu personagem e contar a história para seus pais e sua família. Eu convido a todos para fazermos uma oração. Senhor, é tão bom saber que Tu não nos abandonas nunca e que podemos Te pedir ajuda em qualquer momento difícil para nós. Abençoa-nos, a nós todos e a família de todas as crianças. E estejas conosco durante essa semana. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.